Olá pessoal, bom dia. Me chamo Márcio, eu sou estudante de computação. E nesse vídeo, o primeiro vídeo do canal, né, a gente vai discutir um pouco, né, o que é o algoritmo. A ideia desses videoaulas é estudar um pouco os assuntos relacionados à disciplina de projeto e análise de algoritmos. Então, para a gente estudar os tópicos que cobrem essa disciplina, a gente precisa estudar no início, né, assim, né, ter pelo menos uma introdução básica, né, para a gente conseguir aprofundar da melhor maneira possível. Então, a ideia inicialmente é só dar uma introdução básica do que seria. Então, a motivação básica, né, quando a gente está estudando algoritmos, os algoritmos eles são centro da ciência da computação, né? Então, ou seja, ele é o carro-chefe da ciência da computação. Então, é importante salientar isso porque a gente pode mostrar de fato a importância da ciência da computação como ciência de base para produzir as tecnologias que a gente tem hoje. Eu sempre digo que tecnologia ela passa, mas os conhecimentos sólidos na área de algoritmos e de computação é que de fato vão diferenciar e que vão de fato dar o suporte para as futuras tecnologias, né? Então, entender que a ciência da computação ela é uma ciência de base, né? Então, a ciência da computação hoje ela tem seu lugar já estabelecido como ciência para resolver os problemas. E a ideia é trazer, de fato, uma melhor abordagem sobre essa divulgação de ciência da computação. Entender que a computação não é só hardware e software, né? Existe todo técnicas e existe todo um estudo por trás da computação que traz ela como uma ciência, né? Então, esse vídeo também tem esse intuito, né? De entender e mostrar que a ciência da computação ela não ela tem suas complicações, é uma área muito massa de estudar, muito boa de estudar, mas a gente precisa tirar essa camada de abstração que às vezes existem aí que impede de muitas pessoas de ingressarem também na área. Então nesse vídeo a gente vai estudar também que não basta que um algoritmo funcione em alguns casos, a gente vai verificar que para a instância de entrada ele precisa computar todas aquelas instâncias de entradas para resultar numa saída correta, né? A gente vai discutir o que é um algoritmo, o que é um algoritmo correto e como podemos provar isso, né? Usando algumas técnicas. E aqui eu vou dar uma introdução mais intuitiva, mais formal e mais informal e depois mais formal do que é um algoritmo. Uma intuição do que será o algoritmo, né? Ou seja, a gente pratica algoritmo todos os dias, né? Ou seja, quando você, por exemplo, define uma estratégia para estudo, você está definindo um algoritmo, né? Você está definindo passos para chegar num objetivo. Eu quero, por exemplo, passar em um concurso público. Então, você define estratégias, você define passos para que você possa chegar num objetivo. Ou então, sendo mais simplista, né? Por exemplo, eu quero chegar na faculdade, por exemplo. Meu objetivo é chegar na faculdade. Então, quando eu acordo de manhã, eu abro os olhos, levanto, pego a toalha, vou tomar banho. Isso tudo são passos bem definidos, né? Então, são passos para chegar numa saída, um resultado, né? Então, intuitivamente, a gente já pratica algoritmos todos os dias. E aí a gente vai para uma definição mais informal, que seria essa definição aqui. Um algoritmo é um conjunto finito de passos bem definidos a partir de uma entrada e que produz uma saída. Ou seja, eu tenho uma entrada específica, e essa entrada, obviamente, ela precisa estar bem definida, né? E tem um conjunto finito de passos bem definidos para resolver cada instância daquela entrada e ela produz uma saída. Mais na frente eu vou exemplificar, por exemplo, matematicamente, como funcionaria
isso. Mas inicialmente a definição é bem isso. E você consegue associar bem legal. Você consegue fazer essa associação, né, da definição formal com a intuição. Então, ou seja, como eu falei, existe uma entrada, existe um procedimento para resolver essa entrada e existe uma saída, né? E aqui é uma definição de problema computacional. Os algoritmos, eles têm esse intuito de resolver esses problemas computacionais, né? Então, um problema computacional ele pode ser definido como essa relação entre entradas e saídas. Lembra que eu comentei sobre definir bem a entrada? Ou seja, quando eu falo definir bem a entrada, é de fato você ter entradas válidas, né? Quando você tem entradas válidas no seu procedimento, né, quando você vai definir os passos para resolver essa entrada, você consegue satisfazer essa relação e produzir saídas que são válidas também, não? Então, o algoritmo ele tem esse propósito de resolver um problema computacional, né? E aí, como eu falei, né, eu citei instâncias e tudo. Como eu falei, né, um problema ele pode possuir várias instâncias, né? Então, uma entrada ela possui várias instâncias. Então, cada instância é uma entrada válida, como eu tinha comentado. E para cada instância válida existe uma saída correta, né? Lembra que eu comentei inicialmente que isso aqui? Eu comentei que não basta que o algoritmo funcione em alguns casos. Ele precisa que para cada instância de entrada válida ele tenha uma saída correta, né? Então, para cada instância da entrada, eu preciso computar ela e eu preciso que ela gere uma saída correta, né? Então, eu não posso, por exemplo, em uma entrada específica eu não consigo resolver, porque senão o algoritmo ele vai me retornar um resultado incorreto. E isso aí gera uma saída incorreta, né? Então, ou seja, nem toda saída de fato é válida. Por isso que é importante avaliar. Como reiterando, né, o problema define o que deve ser feito e o algoritmo ele define como resolver aquele problema. Então, por exemplo, problema de ordenação, a gente tem alguns algoritmos que resolvem esse problema. Mais na frente eu vou definir o que seria um problema de ordenação, por exemplo, simples. Algoritmos como funções matemáticas, lembra que eu comentei, ele pode representar matematicamente isso? Pense como uma função matemática que estabelece relações, né? Por exemplo, relações com conjuntos, né? Por exemplo, eu tenho um número específico, eu passo esse número para a função e ela me retorna uma saída, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma entrada, uma caixinha seria a função que transforma ela numa saída, né? Então, estabelece uma relação de mapeamento, por exemplo, né, em teoria dos conjuntos, entre o conjunto e a imagem dele, por exemplo, né? Essa seria a relação matemática, né, que, por exemplo, seria um algoritmo. Então, ou seja, mais especificamente aqui, entrada pertence a um conjunto de instâncias válidas, saída deve satisfazer a especificação do problema, e nem toda função é um algoritmo, né? Especificação do problema. Essa parte é bastante importante, né? Porque quando a gente vai definir a entrada, a gente tem que definir quais as restrições que ela pode ter, né? Então, quando a gente vai falar, principalmente na parte de corretude, né, para corrigir, para ver se de fato aquele meu algoritmo está produzindo uma saída correta, a gente precisa definir, antes de tudo, o que essa entrada ela recebe, o que essa entrada pode dar de problema ou não, né?
Aí a gente faz algumas perguntas: o que é uma entrada? Qual é a entrada? O que características essa saída é válida? Né? Quais as propriedades que a saída deve satisfazer? Né? Isso para resolver esse problema. Como eu falei, um exemplo de um problema. Você tem um conjunto de números embaralhados lá, né? 0, 1, aí depois vem 3, aí depois vem aleatoriamente, né? Você vem 50, depois 7, assim, de forma alternada, né? Você tem uma sequência normal, conjunto de números. E a saída vai ser uma permutação de sequência de não ordem, ou seja, eu vou tentar ordenar aqueles valores. Então, ó, nesses elementos, ordem correta. Então, a gente define um conjunto de valores, e aí, que vão ser uma entrada, e aí, nos procedimentos, a gente vai ter que verificar cada instância da entrada e verificar se aquela instância se as instâncias são válidas e se ela retorna a saída correta. Aí a saída correta, no caso da ordenação, seria o conjunto ordenado, né? De forma correta. Eu depois vou trazer um exemplo mais claro na implementação, tentar trazer uma implementação para ficar mais claro sobre isso. Mas a parte de corretura de algoritmos, né? Como saber se o meu algoritmo de fato está retornando o valor correto? Né? Então, uma definição é se o algoritmo é correto se para toda instância do problema, né? Instância válida do problema, ele termina e produz uma saída correta, né? Então, ele vai testar cada instância da entrada, né? A instância da entrada válida. Se cada instância terminar e produzir uma saída correta, então ele está correto. Então, essa parte do corretor de algoritmo é bastante importante, né, na área de ciência da computação, para a gente de fato entender e se aprofundar e produzir algoritmos, acima de tudo, eficientes, né, e não só retornem resultados corretos. E aqui, aí, como eu tinha falado, né? A corretude parcial produz saída correta se termina. A corretude total termina e produz saída correta. E aqui, como eu tinha comentado, porque não basta testar exemplos, né? Como eu tinha comentado anteriormente, né? Então, ou seja, esses testes nos algoritmos em si, né? Você não consegue provar a corretude geral. Você tem que usar a definição mais matemática, né, para produzir, né? Então, a gente precisa de provas mais formais para mostrar que aquele algoritmo a corretude daquele algoritmo é correta, né? Aquela saída é correta. E aí a gente usa algumas técnicas que a gente vai ver aqui, que é o uso de invariantes de laço, indução matemática, um raciocínio mais matemático, para provar essa corretura nesses algoritmos, né? E como conclusão, né, os algoritmos resolvem problemas computacionais. Acho que foi a síntese também desse primeiro vídeo. A corretude depende da especificação formal, por isso que é importante definir todas as instâncias, todos os passos de forma correta, né, e deixar bem especificado. E a análise teórica é essencial para isso, né? Então, é de extrema importância. A referência que eu estou utilizando é a referência do Corvo, como falei, né? Introdução à teoria da computação. Também vou estar utilizando do Simpson, que é a introdução à teoria da computação, né? Então, deixa eu ver se ele está até aqui a mostrar para vocês. Eu acho que está aqui. É esse livro aqui, Introdução à Teoria da Computação, que tem a parte de complexidade de algoritmos, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas, inicialmente, esse é o que eu queria mostrar, queria falar um pouco. E qualquer sugestão, qualquer comentário, vocês podem estar falando. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouco mais, trazer exemplos, né, dos problemas de ordenação, tá comentando, e trazer algumas implementações para exemplificar isso. Mais um bom final de ano e até a próxima.